Pessoal, hoje nós vamos terminar a nossa minissérie sobre a importância de estudar a Bíblia. A partir na semana que vem, na verdade, a gente não tem Darash, porque a gente tem o Dia dos Machos e das Moças, então não vai ter nosso tempo de estudo, vai ser diferente na semana que vem. E na outra semana vai ser dia 21, a gente não tem Darash, e depois é dia 28, é isso? Dia 28 vai ser um Darash avulso. Então, a gente só, depois do dia 28, no começo de outubro não tem Darash por causa da conferência, todas aquelas datas que eu passei para vocês. Então a gente começa a nossa nova série só em outubro, no segundo sábado de outubro. Então tem um hiato bem grande aí, mas hoje a gente termina essa minissérie que a gente começou alguns sábados atrás. E a gente tem falado que é importante estudar a Bíblia a partir de 3 justificativas. A gente tem se concentrado nesse verbo estudar. Não basta você ler, ter um contato superficial, saber algumas verdades básicas. O crente tem que ter um conhecimento aprofundado da Bíblia. Então é por isso que é importante você estudar a Bíblia. E a gente tem apresentado 3 justificativas para isso. Em primeiro lugar, é a natureza da Bíblia. A gente viu na semana passada. Vimos que ela é um livro inspirado, o que faz com que ela seja um livro divino e humano. Então, por ser divina, ela tem autoridade sobre a minha vida, então é importante que eu a conheça, para que eu saiba exatamente o que Deus espera da minha vida, como eu devo me portar, como eu devo conduzir cada área da minha vida, ela é a autoridade máxima. E por ser um livro humano, escrito por homens que Deus usou soberanamente, então eu preciso transpor alguns abismos que existem. Foi isso que a gente viu na semana passada, quando a gente tratou da inspiração da Bíblia. A gente viu que Deus usou autores dentro de um contexto histórico, com culturas particulares, em idiomas particulares, usando das experiências dos autores. Então, todos esses fatores estão muito distantes da gente. Motivo pelo qual eu tenho que me esforçar para superar esses abismos. Se eu tiver um contato só superficial com a Bíblia, eu vou acabar perdendo esses elementos, não vou dar atenção a isso. Isso vai atrapalhar o meu entendimento do que a Bíblia realmente quer dizer. Então esse foi o primeiro fator aí que a gente viu, a importância de estudar a Bíblia por causa da natureza dela, que é um livro singular. E agora, o segundo motivo está aí, é por causa da limitação do homem. Nós somos limitados, o ser humano é limitado por causa do pecado, e quando a gente pensa na realidade bíblica, por ser um livro que veio de Deus, evidentemente nós somos muito mais limitados do que Deus. Deus é totalmente transcendente, ele está totalmente acima de nós, a mente dele é muito maior, infinitamente maior que a nossa, motivo pelo qual a Bíblia lida com verdades que nós não entendemos facilmente, em sua totalidade, exige estudo. Você precisa ver o todo da Bíblia, você precisa ver as partes, você precisa entender uma palavra, outra. Então é verdade que a Bíblia ela é de fácil compreensão de modo geral, mas, por outro lado, ela fala de verdades que não são necessariamente simples. Isso exige estudo. Então olha aí a limitação, como ela é importante para o nosso estudo, ou como ela justifica o nosso estudo, né? Para que o ser humano compreenda a Bíblia, é imprescindível contar com a iluminação, que é a atuação do Espírito Santo na mente do crente. Isso é necessário porque as verdades divinas pertencem a uma dimensão muito superior à mente humana e a mente do homem foi severamente afetada pelo pecado. Então, sozinhos, nós não conseguimos entender perfeitamente o que a Bíblia diz, ou profundamente, em sua totalidade, o que está aqui. A gente consegue entender as palavras, as frases, é claro, sujeito, verbo e predicado, mas interiorizar isso, fazer com que isso seja verdade dentro de nós, fazer com que essa verdade entre dentro de nós, essa verdade fale a nós, a gente não consegue fazer isso sem o auxílio do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito que conduziu os homens a escreverem a Bíblia lá atrás, é o Espírito que ilumina o nosso entendimento para que a gente supere essa limitação. Então, olha esses versículos aí, como eles apontam para isso. Em primeiro lugar, 1 Coríntios 2. Em 1 Coríntios 2, a gente vê que Paulo, quando está contrastando a sabedoria dos homens, as filosofias, as ideias, as ideologias dos homens aqui, a retórica dos homens aqui, quando ele está contrastando isso com a Bíblia, ele fala, dos versículos 12 a 14, que a gente
compreende o que a Bíblia diz porque o Espírito Santo nos ajuda a compreender o que a Bíblia diz. É a ação dele que abre os nossos olhos para que a gente entenda e supere essa limitação aqui. Olha só. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Sem a ação do Espírito Santo, é impossível o homem entender as verdades que estão aqui dentro. Como eu falei, ele pode entender sujeito, verbo, predicado, ele pode entender o que está escrito aqui, de modo geral, mas ele não consegue entender a verdade que está aqui. É uma limitação que só o Espírito Santo pode quebrar, pode passar, pode vencer. Olha também o que diz 2 Coríntios agora, versículo 3. Capítulo 3, versículo 15. 2 Coríntios 3, 15. Segundo Coríntios 3, do 15 e 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a lei, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles. Aqui está falando dos judeus, que toda vez que eles ouvem a lei, é como se um véu estivesse cobrindo para que eles não conseguissem ver plenamente o que está sendo dito ali, entender plenamente o que está sendo dito ali quando há a leitura do Antigo Testamento. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, esse tirar do véu é uma ação que o Espírito Santo promove. Se vocês olharem os versículos 17 e 18, isso fica claro. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, ou seja, de pouquinho em pouquinho, gradualmente, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. É o Espírito Santo que promove o entendimento da verdade bíblica e que nos ajuda a compreender essa verdade e amadurecendo espiritualmente. Olha também Lucas 24, 45. Aqui falando de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. E olha o que acontece aí. Jesus abre o entendimento dos discípulos. Olha aí. Olha a partir do 44. Lucas 24, 44. A seguir, Jesus lhes disse... isso depois do caminho, passou o caminho de Emaús, Jesus já está com todos os discípulos, na verdade. A seguir, Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, o Antigo Testamento. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quem abre o entendimento, aqui nesse texto é Jesus falando que ele abriu o entendimento, mas quem abriu o nosso entendimento foi o Espírito Santo. Ele abriu a nossa compreensão para que a gente entendesse o que está escrito aqui. Então é indispensável a atuação do Espírito Santo para superar essa limitação. Mas o Espírito Santo faz isso por meio do nosso estudo também. Aquela ideia de que o Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo não exclui ou faz com que o estudo não seja necessário é mentira. O Espírito Santo nos ilumina enquanto estamos estudando, por meio do estudo. Por quê? Nós estamos infinitamente menores em termos de conhecimento, em termos de capacidade, do que o próprio Deus. Ele é totalmente transcendente, ele está totalmente acima de nós. Então é claro que a gente vai ter dificuldade de entender algumas coisas. Eu, por exemplo, eu acho que qualquer pessoa que sabe muito bem de matemática, conhece muito de matemática, está infinitamente acima de conhecimento do que eu. Porque eu lembro na escola, a professora explicava, eu não entendia nada. Ela botava o gráfico e falava, vocês entenderam? Eu, não. Eu tô ali atrás ainda, no 1 mais 1 igual a 2. Eu não sei por que você botou letra X, Y, Z aí. Eu não sei por que você está botando quadrado, logaritmo. O que é logaritmo? Da onde? O que é isso? De que universo saiu esse negócio? Eu não entendo porque é algo que está muito acima da minha compreensão. Talvez alguns aqui tenham mais facilidade, os físicos aí, o Kevin, o pessoal da engenharia, talvez vocês tenham mais facilidade. E aquilo para mim é terrível, é de outro nível. A pessoa tem que ser alienígena para conseguir entender aquele negócio.
Agora, se eu tenho dificuldade com matemática, física, química, meu Deus, química, eu não sei como eu não peguei DP em química no ensino médio, né? Se é assim com matérias que algumas pessoas dominam, quanto mais a gente pensa no abismo que existe entre a nossa mente e a mente de Deus e as coisas de Deus que Deus revelou. Existe um limite aí, o Espírito Santo, uma limitação aí. O Espírito Santo nos capacita a entender isso é verdade e ele faz isso por meio do nosso estudo também. Nós precisamos nos dedicar a entender, peraí, isso daqui está muito acima da minha mente. Eu preciso me dedicar para entender melhor isso daqui. Não é uma coisa que eu vou entender intuitivamente. Não é uma coisa que eu vou entender por uma leitura superficial, não. Isso aqui é fruto de uma mente que transcende a minha, que transcende essa realidade. Eu preciso me dedicar. Olha o que diz aí, Isaías 55. A parábola, né, a comparação aí do estudo ilustra muito bem isso, porque quando você não entende alguma matéria, o que você faz? Além de chorar, além de se desesperar, além de perguntar quanto você precisa tirar o mínimo para não pegar DP, além de fazer tudo isso, o que mais você faz geralmente? Você estuda mais. Você se dedica mais, você vai à madrugada estudando, você pede ajuda de professor particular, você vai atrás, você compra cursinho na internet, você vai atrás de reforço, você faz Kumon, você faz, sei lá, você faz tudo que tiver ao seu alcance para você tentar entender, porque existe uma limitação ali na sua compreensão daquilo. Com as coisas de Deus, existe uma limitação pela grandeza de Deus, pela nossa limitação, por sermos humanos, e, portanto, a gente tem que estudar mais. O Espírito Santo usa o nosso estudo para ir desvendando essas verdades que talvez intuitivamente nós não consigamos perceber. Olha aí Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se você lê a Bíblia como um livro como outro qualquer, no sentido de que é um livro que eu leio ali, não precisa de estudo, é um livro que eu posso ter um contato superficial, você está dizendo que aquilo que Deus revelou aqui é coisa básica, é coisa simples, sendo que não é. Existem coisas que exigem o nosso estudo aqui. Porque é o próprio Deus revelando o seu caráter. É o próprio Deus transcendente revelando uma parte pequena, infinitamente pequena, mas ainda assim revelando uma parte da sua mente a nós. E isso que nós temos aqui, que para nós já é difícil, já é o balbuciar de Deus. Na Bíblia nós temos Deus como que balbuciando para nós. É como o pai que tem um filho pequeno e ele fica no mesmo nível da criança para falar alguma coisa que a criança entende. Olha, a gente precisa fazer isso, olha, você precisa fazer isso, olha, nós vamos até lá para fazer tal coisa. Você entendeu, filhinho? Olha, acontece tal coisa, acontece tal coisa. Quando o pai fala numa linguagem que a criança entende, ainda assim muitas vezes a criança tem dificuldade de absorver alguma coisa. E a Bíblia é Deus balbuciando, falando com a gente. Nesse nível aqui, olha, é assim que funciona. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e mesmo assim, a gente tem dificuldade. Mesmo assim, a gente tem limitações. Mesmo assim, tem coisa que a gente vê e a gente não consegue entender. Não por incapacidade de Deus se comunicar, mas por causa da nossa limitação. E isso exige o nosso estudo. Exige que você se dedique. Peraí, deixa eu entender melhor o que isso aqui quer dizer. Deixa eu me dedicar a isso daqui. Isso aqui são verdades eternas que estão colocadas aqui para mim. São verdades que transcendem o meu entendimento. E tem coisas que a gente não vai entender mesmo. Que estão aqui que nós não vamos entender. Porque Deus não quer que nós entendamos e nós nem conseguiríamos entender. Como pode existir uma relação harmoniosa entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana? Como pode Deus ser um e ao mesmo tempo três? Já diria o Renato Russo, né? Quem me dera menos... Como que é a música lá? Quem me dera entender ao menos uma vez... Como um só Deus ao mesmo tempo é três. Você fala, como que eu vou entender uma coisa dessa? É impossível, não entra na nossa cabeça. Porque é uma realidade muito superior à nossa, infinitamente superior à nossa. Mas, naquilo que Deus se revelou, naquilo que Deus falou, naquilo que Deus balbuciou para nós temos que superar essa limitação por meio do estudo. Por meio do estudo detido, da compreensão ali daquelas verdades que estão aqui. O Espírito Santo nos ajuda nisso. E mais... Além dessa realidade aqui, que não está relacionada ao pecado, mas ao fato de nós sermos criaturas limitadas, e Deus ser um ser ilimitado, infinito,
existe o problema do pecado. Não bastasse a nossa dificuldade natural, nossa limitação natural, o pecado ainda atrapalha a nossa compreensão das coisas. Olha o que diz Romanos 3:11. Falando dos... Aqui o texto está descrevendo os incrédulos. E olha como o texto descreve os ímpios aqui. O texto fala, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Ou seja, tem uma limitação mental. As pessoas, por causa do pecado, elas naturalmente não entendem as coisas de Deus. Não há quem compreenda essas coisas. Você apresenta da Bíblia para um incrédulo e ele não consegue compreender, até pelo que nós já vimos lá em 1 Coríntios, porque é o Espírito Santo que fura essa barreira, mas existe uma limitação causada pelo pecado. E mesmo quando a gente se converte, o pecado continua atuando na nossa mente. Existe uma limitação aqui. Existem, às vezes, coisas que eu não compreendo porque eu estou imerso no pecado, porque eu estou com ideias erradas, porque aquilo é mais difícil que o normal para eu compreender por causa do pecado que habita em mim, das lutas que eu tenho. O pecado atrapalhou a nossa cognição, o nosso exercício cognitivo, de modo que eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais para entender coisas que talvez, sem o pecado, eu entendesse com mais velocidade, mas agora não é assim que funciona. O pecado afetou a nossa mente. E você tem que levar isso em conta no seu estudo bíblico, na sua vida devocional, porque o pecado afetou a sua capacidade de compreender a verdade. Você, às vezes, tem muito mais facilidade de adotar mentiras, adotar erros, de adotar interpretações erradas, do que ir atrás da verdade, se dedicar a isso, de compreender essas coisas. Então, existe uma limitação que tem que ser superada por causa dos efeitos do pecado na nossa mente. Como o pecado afetou a nossa compreensão do mundo espiritual e das coisas. Agora, essa doutrina, pensando aí na iluminação, que nos ajuda a superar essas limitações aqui, coloca o homem numa posição dependente do Senhor. Por isso, o estudo bíblico deve ser repleto de oração e humildade. O estudo bíblico não pode ser feito com soberba ou com uma frieza científica. Eu vou me aproximar da Bíblia como se fosse um cadáver e eu vou dissecá-lo aqui. Não é assim que nós nos aproximamos da Bíblia. A gente se aproxima da Bíblia em oração. Senhor, abre os meus olhos. Porque se o Senhor não abrir os meus olhos, eu não vou entender. Eu vou estudar, eu vou me dedicar. Eu vou ler esses comentários, eu vou ouvir esses sermões. Eu vou me preocupar em entender mais disso. Mas se o Senhor não me ajudar, não vai adiantar de nada o meu empreendimento acadêmico, o meu empreendimento cognitivo, o meu estudo aqui. Olha o que diz o Salmo 119. Salmo 119, 18, depois o 33 e o 34. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Essa é a oração de um crente. O salmista está pedindo, Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas que estão aqui diante de mim. Se o Senhor não abrir os meus olhos, eu vou entender aqui a relação gramatical, eu vou entender o que a frase quer dizer, mas eu preciso que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas que estão aqui. Para que eu veja essa riqueza, para que eu veja essa preciosidade e me aproprie disso. Talvez a nossa devocional, a nossa leitura bíblica, o nosso tempo de estudo bíblico seja monótono, seja improdutivo, porque nós nos aproximamos com um espírito às vezes muito distante, um espírito muito independente, um espírito muito orgulhoso, que não está disposto a fazer essa oração aqui, que não tem a humildade de falar, Senhor, me mostra aquilo que vai maravilhar os meus olhos. Me mostra o brilho do que está na tua palavra. Me ajuda a entender isso em profundidade. Me ajuda a me apropriar disso para a minha vida. Coloca isso dentro do meu coração, dentro da minha mente. Me dê gosto por isso daqui. Para que eu me maravilhe cada vez mais, para que eu descubra isso e ache isso o máximo. Me ajuda nisso. Para que o meu estudo seja produtivo. Para que eu ame estudar a sua palavra. Caso contrário, a sua leitura vai ser uma leitura superficial, uma leitura indiferente, apática, mecânica, protocolar e diferente do que o salmista pede aqui. Olha os versículos 33 e 34. Dá-me entendimento
É o 33, 34. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e o seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. É o mesmo espírito do versículo 18. Né? Isso se mostra de modo muito prático quando a gente vai começar um estudo bíblico, quando a gente vai começar alguma devocional que nós fazemos, né? É bom que a gente separe, mesmo que seja alguns segundos, para orar a Deus. Senhor, me ajuda a entender o que eu vou ler aqui agora. Me ajuda a aplicar o que eu vou ler aqui agora. Me ajuda a perceber, eu vou ler um capítulo que eu já li várias vezes. Me ajuda a perceber coisas que talvez eu nunca tenha percebido. Me ajuda a entender coisas que no passado eu não entendi. Agora eu já tenho mais conhecimento do que antes. Me ajuda a entender mais aqui. Senhor, eu já não estou com muita vontade de ler a Bíblia. Eu não estou com muita vontade de estudar. Coloca essa vontade dentro de mim. Me ajuda a não só entender, mas a querer entender o que está aqui. Senhor, me dá disposição, me dá ânimo, me dá compromisso para isso. Ajuda-me nisso. E Deus honra essa oração, Deus responde essa oração por meio da ação do Espírito na nossa leitura bíblica, no nosso estudo bíblico. E assim a gente supera essas limitações que nos impedem de compreender muitas vezes o que está diante dos nossos olhos. Então, por que a gente tem que estudar a Bíblia? Porque nós somos limitados. Por conta da nossa própria natureza limitada de criatura, mas porque o pecado nos limitou ainda mais. E só Deus, por meio do Espírito Santo, pode nos abrir os olhos e nos ajudar a compreender isso. Por isso que o meu exercício de estudo tem que ser regado de oração e humildade. Nesse ponto, considerações. Ia beber o SBP já. Nesse ponto... Olha o perigo. Considerações. Vocês, no dia a dia da leitura, do estudo bíblico de vocês têm dificuldades de entender algumas coisas? Sim? Você tem, Henrique? Você tem. O Sermão da Montanha, tem hora que eu não entendo nada. Por entender, é bem objetivo demais. Sim. E aí essa objetividade, às vezes eu prefiro ler Paulo. Uhum. Paulo começa a explicar, e ele vai destrinchando tudo, e se você prestar atenção, você vai entender, vai estar lá. Aí tem o que Jesus fala, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu falo, mas quem que chora? Todo mundo chora, você consolado. Chorar por quê, né? Minha mãe bateu, você consolado, né? Mas, O que uhum. E aí é difícil, às vezes. É uma das dificuldades. Ok. Que outra experiência de dificuldade vocês têm no estudo bíblico? O João, depois eu quero. É um diferencial, vamos dizer assim, do nosso devocional. Para quando a gente vem ao culto e aprende com o pastor, é a questão de linkar as coisas, né? Uhum. Então, assim, geralmente quando a gente lê a palavra, a gente vai fazendo uma leitura contínua, né? Ou então, sei lá, por algum tipo de assunto. Uhum. E é interessante que quando os pastores estão pregando, eles fazem muitos links, né? Por exemplo, esse negócio que o senhor está fazendo aqui agora, o senhor pega diversos textos que dizem... Falando do mesmo assunto. E assim, fica algo muito completo, muito interessante, né? Como a gente vê nesse versículo 18 aqui, Deus revela as maravilhas da tua palavra, né? Esse tipo de experiência, às vezes, no devocional não é tão... Não é tão natural, assim, né? Não é tão comum, né? E às vezes a gente não tem só a dificuldade de não linkar as coisas, né? Como às vezes a gente tem a dificuldade de linkar coisa errada. Pode acontecer também. Você fala, esse texto aqui me lembra daquele, não tem nada a ver. Você chuta o balde. Aí você já, pastor, é aquilo, né? Depois você fala, não, isso aí é uma coisa, outra coisa, outra coisa. E só que isso, ao invés de nos desencorajar, deveria nos encorajar a estudar mais. Porque o que o pastor faz se não estudar para trazer essas explicações? É isso que a gente faz. A gente estuda e compartilha isso com vocês. Então isso é acessível para qualquer crente. Qualquer crente pode chegar a esses links. Que eles não estão ocultos aqui. Eu não tenho um código secreto que eu chego lá, digito lá na minha Bíblia online e aparece, olá, pastor Nicolas. E aí vem os segredos assim, né? Os segredos da Bíblia. Né? E vem lá. Não é assim. Você estuda, você lê. E conforme você vai lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, esses links vão ficando. Esse conhecimento vai sendo acumulado e assim por diante. Kevin? Eu tinha dificuldade a primeira vez que eu li o livro de Daniel. Mas também, né? Quando eu leio o livro de Daniel... Esse monte explicando a
O anjo está explicando, né? Você fala, olha, se essa é a explicação, eu estou enrolado aqui, né? Ó, Daniel, Ezequiel é um livro difícil de você estudar também. Apocalipse. Eu lembro quando eu era pequeno que eu li Apocalipse e eu ficava, mas o que é isso? O que está acontecendo? Tem um dragão aqui. E aí, o que é essa mulher que está deitada no monte? E um chifre que sai outro chifre? São coisas que a gente tem que parar. Peraí, eu preciso estudar. Eu preciso entender isso aqui com mais profundidade. O que mais? Como que é a experiência dessas limitações no dia a dia aí? Nicolas, depois do Dog. Tem problemas, às vezes, de memorizar algumas coisas. Que eu vejo e falo, poxa, eu já li esse livro, eu não me lembro desse versículo. Eu já li esse livro e já anotei cada versículo. Não me lembro. Eu já li, grifei, né? Eu li esse versículo, eu não lembro dele. A nossa memória é uma memória limitada, né? O nosso HD é um HD limitado, é claro. A gente não é onisciente, né? Nós somos bem limitados. Eu, particularmente, minha memória é muito limitada, muito, muito mesmo. A Isabela não está aqui, mas vira e mexe eu falo, nossa, a gente fez isso já. Ela sim, eu falo, nossa, eu não lembro disso. E foi tipo ano passado, entendeu? Minha memória é limitada, de fato. Tanto que tem pastores que, quando vão pregar, usam um esboço muito pequeno. É um esboço bem resumido. O pastor Thomas é assim, você pega o esboço da pregação dele, é um esboço de uma página. Ele lembra das coisas, não, porque o cativeiro foi no ano tal, não sei o que lá. Ele vai falando assim, você fala, de onde que ele tira isso? Tá tudo no papel. Não, tá na cabeça dele. Eu sou o contrário. Eu ponho no papel e às vezes eu esqueço que eu pus no papel. De tão limitada que é a minha memória. E quando a gente estuda a Bíblia, a gente esquece muitas vezes essas coisas. A gente tem dificuldade de memorizar. É uma limitação que a gente tem que superar, porque a Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se eu esqueço da Escritura, a minha vida vai ser uma vida marcada por lutas cada vez mais difíceis de vencer. Né? Ludog. Já passei por momentos, mas acho que envolve a nossa limitação, mas momentos que o coração está nublado, sabe? Que você lê a Bíblia e parece que lê um livro qualquer. Uhum. E aí esse Salmo 18 aqui fala de maravilha da tua livro, parece que não tem maravilha nenhuma. Parece que eu estou lendo um livro que... Um livro que não fala. Aí eu, um livro... eu leio, termino a leitura e, poxa, não dou nada. E é bem triste. É uma frieza, né? Já aconteceu isso com vocês? De vocês terem uma experiência de frieza espiritual? Parece que não fala. Geralmente isso vem acompanhado de uma outra duplinha, um outro parceiro, né? Parece que a Bíblia não fala com você e parece que a sua oração não passa do teto também, né? Uma coisa, geralmente vem um pacotinho assim, né? Um combo, né? Mas a gente tem que lembrar nesses momentos que a Bíblia continua sendo palavra de Deus poderosa e eficaz, mesmo quando a gente não percebe isso completamente. Então eu tenho que fazer a oração, Senhor, me ajuda a ver, porque o meu coração está nublado. O que pode nublar o coração? O que o Lucas falou. O que pode fazer com que a nossa leitura da Bíblia seja feita com o nosso coração nublado, de modo que a Bíblia se torne um livro distante, frio, que não fala a nós? Pecado, obstinação, negligência. É um pouco de adotar ideias de filósofos antigos também. Então, as ideias com as quais eu me aproximo da Bíblia, esse livro aqui é um livro que tem vários erros, deixa eu ver o que eu consigo extrair daqui, né? Metodologias estranhas, tipo caixinha de promessas da Bíblia, né? Ver a Bíblia como um livro místico e tal, tudo isso daí pode atrapalhar. O que mais? Ansiedade em que sentido? Fala mais. Às vezes eu acho que a gente está tão preocupado com tudo externo e... Tá. Eu ia falar isso também. Brincando nisso, eu acho que tem a ver com quando a gente se deixa levar muito aqui pela nossa rotina, pela correria do dia a dia. Você já fez 1000 coisas no dia, assim, você fala, eu vou ler a Bíblia agora. Aí você vai sentar e ler, legal. E, tipo, parece que você não tá com a cabeça naquilo, com o coração naquilo, então acaba fazendo de um jeito mecânico e de um jeito frio. Eu acho que pode ser. Então é a rotina, as coisas que a gente tem que fazer muito ali, o cansaço. Sim. Seus olhos estão muito aqui. Ok. Buscar uma resposta muito objetiva também, assim, para algo que está te afligindo, assim, e, sei lá, você tem várias questões, aí você vê, e eu falo, tá bom, é ruim eu ter falado dessa forma, mas o que eu faço com isso? O que eu faço isso aqui? Como que eu resolvo isso daqui? Então, eu acho que um pouco dessa ansiedade. Sim, ok. Vocês experimentam isso também? Como a rotina e as coisas podem nublar a nossa aproximação da Bíblia? Porque a Bíblia já fala de cuidado do mundo que se forma. Isso. Ali está falando da pregação do Evangelho, mas pode
mas em algum grau pode acontecer conosco no nosso dia a dia, da nossa vida cristã, né? O que mais? E a gente manter em mente quem nós somos aqui em Deus. Hum, Quando a gente se aproxima da Bíblia, assim, que essa moedinha, Deus não consegue, assim, ligar o que ele fala. é. A gente muitas vezes se coloca na posição de alguém que está fazendo um favor para Deus ao ler a Bíblia, né? E ignora que é a palavra do Deus Todo-Poderoso diante de nós. A gente se aproxima da Bíblia às vezes com uma certa soberba, com um certo orgulho, né? Então vejam que existem várias expressões dessas limitações dentro do nosso coração, da nossa mente. E a gente tem que lutar para superar isso. Com uma posição de humildade, uma vida de oração, dependência do Senhor, mas considerando os desafios naturais disso pela nossa limitação cognitiva e pelo efeito do pecado na nossa mente. Diga, Sofia. Ainda nesse ponto, só queria enfatizar também que o fato de você conhecer a Bíblia não te torna, tipo, só um mero conhecimento, assim, lógico, não te torna um crente e também pode não te levar para mais perto de Deus também. Porque eu sei disso porque eu cresci aqui nessa igreja, sempre aprendi o certo, nunca estive em um ambiente que eu, tipo, estive na mentira, ou sei lá, ou não tive acesso à verdade, e eu nasci crente, mas eu sabia tudo. Mas eu tive um momento certo que eu me converti, mas eu lembro que eu decorava os versículos, eu lia a Bíblia e eu não era crente. E eu sabia tudo das histórias da Bíblia, eu decorava os textos, mas eu não tornava uma crente. Então, assim, é só mesmo quando o Espírito Santo abre os seus olhos Para que aquilo se... entre no seu coração, porque senão realmente vira só um conhecimento assim mecânico. Sim. Então, precisa disso mesmo, senão é só um monte de palavras, assim, Sim. um monte de coisa que fica na sua cabeça só. Sim, é verdade. Isso acontece com a boa parte das crianças até o momento que elas se convertem, né? Ela ouve história em casa, ouve historinha na IBF, mas tem um momento em que há um estalo, o Espírito Santo abre esse entendimento. Né? E pegando o gancho nisso que a Sofia falou, um aspecto importante disso é que muitas vezes nós podemos conhecer, já crentes, como crentes, a gente pode se preocupar em conhecer a Bíblia e saber as informações da Bíblia, mas de nada vale se a gente não pensar em como praticar o que a gente aprende. E essa é uma etapa fundamental do nosso estudo bíblico. A gente estuda a Bíblia não para sermos cabeções, não para sabermos mais coisa. A gente estuda a Bíblia para não pecar contra Deus. A gente estuda a Bíblia para ter uma vida de santidade. É para isso que a gente estuda a Bíblia, para aprender mais de Deus e colocar isso em movimento, esse conteúdo na nossa vida, em ação. Então, Tiago fala que a gente tem que ser praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando nós mesmos. Eu tenho que praticar aquilo, eu tenho que saber e colocar em movimento. E muitas vezes no estudo bíblico a gente se preocupa só com informações cognitivas e esquece desse aspecto prático. Mas o estudo envolve essas duas coisas. Eu tenho que pensar como praticar, é o e daí que o Henrique falou, né? Tá, mas o que eu faço com isso? Eu tenho que ir atrás disso, compreender e aplicar aquilo à minha vida cristã. Muito bem, então essa segunda razão aí, a limitação do homem que se dá nesses dois aspectos aí, né? Um relacionado ao pecado e o outro à nossa criaturidade. E o terceiro e último motivo para nós estudarmos realmente a Bíblia, nos dedicarmos ao estudo da Bíblia, é por causa do ataque dos inimigos, especialmente focando em Satanás. O crente tem três inimigos, o mundo, a carne e o diabo. Né? A nossa carne milita contra nós, fazendo com que a Bíblia seja um livro desinteressante, com que os nossos prazeres, os nossos outros interesses tenham prioridade sobre nós, sobre a nossa agenda, sobre o que envolve as coisas de Deus. O mundo faz a Bíblia parecer um livro ultrapassado, o mundo faz a Bíblia parecer um livro chato, um livro monótono, tudo mais. Mas aqui nesse slide eu me concentrei especificamente nos ataques que Satanás faz. A gente não pode menosprezar o estudo bíblico, porque se eu menosprezo o estudo bíblico, o diabo vai fazer uso dessa minha negligência. Olha o que diz aí o slide. Satanás ilude e inspira ideais iníquos.
Uma das ferramentas usadas pelo diabo é a hermenêutica maligna, motivo pelo qual o crente precisa ter profundo conhecimento da verdade. É por meio de saber e praticar a Escritura que os crentes podem vencer o inimigo, não caindo nos ensinos demoníacos propagados pelos falsos mestres. Então o diabo tem os seus servos, os falsos mestres, que promovem mentira, que promovem engano. O próprio diabo se envolve usa da nossa negligência para atrapalhar a nossa vida espiritual. E se a gente não estuda a Bíblia, a gente cai no papo dele. Se a gente não estuda a Bíblia, a gente cai no engano dele. Olha só como o diabo age. Olha aí Atos 5:3, é o episódio de Ananias e Safira. Olha como o diabo ele age sutilmente na vida de crentes. Atos 5:3. Então disse Pedro, Atos 5:3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, tua mente, né, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Segundo Pedro, quem foi que colocou aquela ideia de mentir para a igreja no coração de Ananias e Safira? O próprio diabo. E o diabo pode colocar ideias malignas, ideias erradas, ideais ruins no nosso coração ainda hoje. O diabo pode sussurrar coisas para você. E se você não sabe responder a isso, você cai no papo dele. Olha 2 Timóteo 2:26. 2 Timóteo 2:26. Olha desde o 24. 2 Timóteo 2:24. Ora, é necessário que o servo do Senhor, falando do pastor, não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O que te assusta do versículo 26? Olha para o versículo 26 com atenção. O que te assusta nele? Tem algo aí que tem que te assustar. O que te assusta no versículo 26? E esses laços do diabo significam o que, João? Contra quem esses laços... Quem é enlaçado que fala, né? Quem se vê enlaçado nesses laços? Quem se vê preso? O crente pode se ver preso nisso. O crente pode se ver preso nos laços do diabo. E o que significa ser preso nos laços do diabo aqui? O que implica isso? O que acontece com quem é preso no laço do diabo? Como termina o versículo aí? Eles são feitos cativos para cumprirem a sua vontade. O diabo pode nos enganar, nos iludir, ao ponto de nos deixar presos na mentira, no engano, no erro, numa ideia errada, numa ideia iníqua. O diabo pode nos vender uma ideia e a gente comprar aquilo. E se você não conhece da Bíblia, se você não sabe da Bíblia, você vai cair nisso. Tanto que, se vocês olharem o versículo 25, é necessário que essas pessoas sejam tocadas por Deus para que se arrependam. E o texto fala, para conhecerem plenamente a verdade. O que livra alguém do laço do diabo é a verdade. Se você não conhece a verdade, você é uma presa fácil para o diabo. E como tem jovem que é presa fácil para o diabo? Como tem jovem que cede às artimanhas do diabo, às ideias do diabo, aos convites do diabo, às propostas do diabo? Ou ouve o diabo falar por meio dos seus servos, por meio dos amigos da escola, da faculdade, do trabalho, cede a isso, coisas, é enganado por essas coisas e não lembra da verdade. Não se recorda da verdade. Recentemente, eu preguei no livro dos reis, né? Estou pregando no livro dos reis ainda. E várias vezes o livro dos reis enfatiza o perigo de você ter uma amizade muito próxima com o incrédulo. Porque se você tem uma amizade muito íntima com o incrédulo, isso vai te trazer consequências ruins. É isso que Reis quer mostrar para nós. Não dá para você ter intimidade com quem não é amigo de Deus.
E aconteceu de uma pessoa me procurar e falar assim, pastor, eu tenho ouvido seus estudos do Livro dos Reis e eu não dava muita bola. Até que eu me vi muito próximo de pessoas ímpias que estavam ali no meu convívio. E essas pessoas começaram a fazer coisas que eu não concordava, coisas que eu detestava, coisas que a Bíblia reprova, coisas que eu não deveria me envolver. E durante muito tempo eu não fui sensível a isso. Mas ouvindo o que o Senhor falou e vendo aquilo que estava acontecendo, eu caí na real. Aquilo que o Senhor falou é verdade. Aquilo que o Senhor falou em Reis de fato acontece. Então, se a pessoa não tem essa percepção, ela se envolve com os incrédulos. Ela se envolve com esses amigos. Vira amigo íntimo. E tudo que vem depois é tragédia, desgraça, sofrimento e afastamento de Deus. Porque ela não conhece, ela não sabe a verdade. E ela não está com as suas muralhas levantadas. Ela não está com a sua proteção erguida. E por isso ela cede a tudo isso. Mas, pensando especificamente no estudo bíblico, isso aqui é claro, a gente resiste a Satanás a gente resiste a essas ideias de Satanás por meio da Escritura. E a gente percebe isso nesses textos que estão aqui, especialmente Mateus 4. Mas olha só, uma das ferramentas usadas pelo diabo é a hermenêutica maligna. O que é hermenêutica maligna? Hermenêutica é a interpretação da Bíblia, né? A interpretação de textos. Hermenêutica bíblica, interpretação da Bíblia. Mas o diabo, ele não só conhece a Bíblia, como ele distorce a palavra de Deus. E se você não conhece a interpretação correta, você cai feito um patinho no papo do diabo. Olha só esses textos aí, Gênesis 3. Primeiro exemplo disso que levou os nossos primeiros antepassados a caírem em pecado. O diabo não só conhece o que Deus fala, como ele distorce o que Deus fala. E se você não conhece a verdadeira interpretação, isso vem por meio do estudo da Escritura, você vai cair nesse papo do diabo. Olha só Gênesis 3 aí. Mas a serpente, aqui a gente sabe que diz respeito a Satanás, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Foi essa a proibição de Deus? Não. Qual foi a proibição de Deus? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, exceto uma. Mas o diabo distorce. O diabo fala, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Então ele distorce, ele faz a hermenêutica maligna. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então disse a serpente, é certo que vocês não vão morrer. Além de distorcer, o diabo faz Deus de mentiroso. Deus falou que isso vai acontecer? Mentira, nada a ver, isso daí não vai acontecer não. Com certeza vocês não vão morrer se vocês tocarem, comerem esse fruto aí. E aí vem a tentativa do diabo de fazer com que Deus seja pintado como um tirano. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Deus não quer. Deus tem algo só para ele que ele não quer que vocês desfrutem. Olha como Deus é mau. Vocês podem comer. E você pensa, isso aí foi lá atrás, né? Lá no Adão e Eva. Hoje em dia o diabo não age assim, né? Se vocês olharem em Mateus 4, vocês vão ver que séculos se passaram e o diabo usou da mesma distorção para com Jesus. O que eu acho que é uma grande ousadia da parte do diabo, né? Ousadia é uma burrice, mas enfim. Tentar o próprio Deus, tentar o próprio Cristo com a palavra dele. É uma coisa absurda, mas esse é o diabo. Mas olha só como ele conhece da Bíblia e distorce a Bíblia, e ele continua usando desse mesmo expediente hoje, não se engane. Olha só aí, Mateus 4, 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, o diabo quase fez uma pregação com 3 pontos aqui.
A verdade central, 3 pontos. Ela falou, você pode se jogar. Porque a Bíblia diz assim, assim, assado. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o diabo estava interpretando os textos de um modo a tentar a Deus. E Jesus lembra, não é assim que se faz teologia, não é assim que se interpreta a Bíblia, e não é assim que se pratica a Bíblia. Na sequência, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo e eis que vieram anjos e o serviram. Olha a estratégia do diabo de tentar, usando inclusive a Bíblia. E se você não conhece a Bíblia, você cai no papo do diabo. Ah, é verdade, olha, isso que esse cara falou é verdade. Olha, isso aí que esse coach falou, tem tudo a ver. Olha o que esse falso... Você não vai falar que é falso mestre, né? Para você ser um verdadeiro mestre. O que esse mestre falou, olha, não é que é verdade, o cara é um falso mestre, você está sendo enganado. Porque o diabo, ele se disfarça de anjo de luz, é o que Paulo fala em Coríntios. E os seus ministros se disfarçam de ministros da palavra. E distorcem aquilo para que aquilo pareça verdadeiro para você. E se você não conhece a Bíblia, você cai nesse papo. Mas o que chama mais a atenção de vocês aí em Mateus 4? Tanto em Gênesis como em Mateus, né? O que chama a atenção de vocês aí? Da ação do diabo e da importância de você conhecer profundamente a Bíblia. O que mais chama a atenção de você aí? Uhum. Então é um livro que parece que tem muita gente seguindo. Exatamente. Eles são enganados por não conhecerem a palavra e aparentemente estão na Bíblia. Tá aqui, ó. Não, alguém já disse no passado, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Porque você consegue, distorcendo a Bíblia, provar o que você quiser. Não tem gente que prova que a Terra é plana por causa da Bíblia? Terraplanismo por causa da Bíblia, meu Deus, aonde um negócio desse? Você fala uma coisa absurda, mas aí é bíblico, como diria o Haddad, né? É bíblico. E tá lá. Por quê? Porque é uma distorção. Isso para uma coisa boba, como terraplanismo. Imagine para as questões da nossa vida, as questões éticas. Imagine para a decisão de quem você vai escolher para passar o resto da sua vida no casamento. Sobre você ir para um lugar ou para outro, escolher uma profissão ou outra. Sobre a igreja que você vai, sobre tudo que envolve a sua vida. Se tiver uma distorção maligna ali, você acaba com a sua vida porque você não conhece a verdade, o que realmente a Bíblia quer dizer. O que mais? Ela já dá uma... Ela já insere uma mentira ali depois da frase de Satanás. Então a gente vê como a falta de conhecimento dela, da palavra de Deus, na verdade já é uma distorção, né? O que Deus tinha dito, já causou com que o erro que a gente sabe que perpetuou por toda a humanidade. Já o Senhor Jesus não. Ele, como o próprio Deus, é firme. Está escrito. Está escrito. Pronto, não tem discussão, não tem não. Mas veja bem, né? Mas olha só, não tem adicionais, né? É aquilo que está ali. E essa resposta de Jesus, está escrito, mostra a autoridade que Jesus dava à palavra de Deus. Se está escrito, não tem conversa. Está escrito, é assim que funciona. Sim. Uhum. Então, eu não sei responder isso. Eu acho que eu também não sei te responder, assim, de modo completo, porque tem muita coisa especulativa nessa discussão, porque isso lida com outras perguntas que decorrem disso, né? Por que Deus colocou uma árvore proibida no jardim? Não era mais fácil só não ter colocado a árvore? E se Deus colocou a árvore, Deus sabia que essa regra ia ser infringida? Sim, não só ele sabia, como o plano todo dele já contava com isso. Então, por que ele fez isso? Como que a gente lida com a soberania de Deus num cenário como esse, em que o pecado entra no mundo? A Bíblia não nos dá muitas respostas para isso. De modo geral, o que os teólogos respondem é que Deus não só permitiu que isso acontecesse, como escreveu a história desse modo,
para que Jesus viesse ao mundo, revelasse o Pai ao homem, ao ser humano, às criaturas, e isso, ao final de tudo, rendesse glória a Deus. Então, em resumo, eles falam isso. Olha, a história toda, ela é uma história que caminha para a glória de Deus. Ela aponta para a glória de Deus. E essa história que Deus escreveu aponta para isso. Mas por que Deus não fez de outro jeito ao invés disso? Aí a gente já não tem a resposta. Aí já fica na vontade de Deus. Né? Mas por que ele colocou uma árvore lá? Por que ele só não tirou? É porque ele queria que o pessoal comesse? Bom, a história parece mostrar que sim. Porque a obra de Cristo já estava, a morte de Jesus já estava planejada antes da fundação do mundo. Então, quando Deus colocou a árvore lá, ele não falou assim, vamos ver se eles vão comer ou não. Deus já sabia o que ia acontecer. Ele é o dono da história. Mas por que ele escreveu a história desse jeito? Para a glória de Jesus? Ok, mas por que ele não fez de outro jeito? Aí a gente já não sabe. Aí entra a nossa limitação. Deus está muito, muito acima da nossa compreensão. Mas, voltando aqui, o Hugo falou do está escrito, um dos motivos pelos quais é importante você estudar a Bíblia é para você vencer os seus pecados. Tem muito crente que não vence o pecado, a luta contra os ataques do inimigo que mora dentro de você, de você mesmo, que é o seu inimigo, o seu maior inimigo, não vence os pecados da natureza pecaminosa porque não conhece a Bíblia. Se você conhecesse mais da Bíblia e se apropriasse mais dela, interiorizasse mais ela, refletisse mais nela, mergulhasse a sua mente nela, você, diante de uma imagem pornográfica, falaria, está escrito. Você, diante de um convite para ficar com algum garoto da escola, com alguma menina da escola, você falaria, está escrito. Você, diante de alguma chance de mentir, de colar, de fraudar, você falaria, está escrito. Você, diante da tentação, faria como Jesus. Você lembraria, está escrito. Agora, se você não sabe o que a Bíblia diz, como é que você espera resistir à tentação? Você acha que você vai resistir por conta própria? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você espera ter força em si mesmo, de algum modo, com a sua força, lidar com isso, com a tentação, esqueça. Você não vai conseguir. Você tem que fazer como Jesus. E se você não estuda a Bíblia, você vai ceder às tentações. Você vai ceder ao pecado. Então, como que eu luto contra o pecado mais agressivamente? Estudando mais. Se eu não estudo, eu vou cair no pecado. Não tem jeito. E olha aí mais um pouquinho. É por meio de saber e praticar a Escritura que os crentes podem vencer o inimigo. Olha aí 1 João 2,14. Em 1 João 2,14, muita gente lê esse texto pensando que João está falando para grupo de jovens, grupo de senhores da igreja, né? Porque ele fala dos pais, dos jovens, dos filhinhos, todo o departamento infantil, o Remar e o Darash, né? Mas não parece que é isso que João está falando. Parece que João está falando de modo figurativo sobre a maturidade dos crentes. Existem crentes mais maduros, que são menos maduros, que são novos na fé. Existem crentes que já têm algum conhecimento, alguma maturidade, que são os jovens aqui, já um pouco mais vividos. E existem aqueles que são os pais, os líderes talvez da igreja, que têm uma maturidade maior. Olha aí então o 2,14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Os crentes, por mais recém-convertidos que sejam, eles conhecem a Deus. Eles têm conhecimento de quem Deus é. Pais, aqui talvez os mais maduros, os líderes da igreja talvez. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Os recém-convertidos conhecem o Pai. E vocês conhecem o mesmo Deus também. Jovens, aqui aqueles que estão amadurecendo ainda, talvez ali no meio desses dois outros que ele apresentou, entre os filhinhos e os pais. Né? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Qual é o fundamento da força e da vitória sobre o maligno aqui? A palavra de Deus permanecer. Se você não tem a palavra de Deus te acompanhando, na sua mente o tempo todo rodando ali, refletindo, se você não está lendo tudo ao seu redor pela ótica da palavra de Deus, se você não está colocando em prática aquilo que você aprende, se você não está lembrando de um texto para lutar contra determinado pecado, se você não está vivendo a palavra de Deus, você não espere vencer o maligno. O maligno aqui é o diabo. Não espere. O caminho para você vencer o diabo é você saber e praticar a Escritura.
Esse é o caminho para a vitória contra Satanás. Satanás anda ao nosso derredor esperando para nos tragar, nos destruir. E se você não conhece a verdade, você vai ceder às investidas, aos ataques dele. Isso é importante, você conhecer e saber, praticar e saber a Escritura, para não cair nos ensinos demoníacos propagados pelos falsos mestres. Olha aí 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, ou seja, eles já não sentem mais o certo e errado. Quando eles cometem o errado, eles não sentem mais, aquilo não os incomoda mais, a consciência deles está cauterizada. Esses são os falsos mestres, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Você está proibido de comer bacon, você não pode beber café, você não pode comer tal coisa, igual a adventista faz, né? Inventando proibições. Você cede a isso e Deus fala que você pode receber essas coisas. Por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Como que você não cai nesse papo? Como que você não cede a esses ensinos demoníacos? Conhecendo a verdade, conhecendo a palavra de Deus. Caso contrário, você vai seguir tudo isso. Você vai seguir a teologia coach, achando que um jeito de você vencer seu pecado é você tomar banho gelado às 5 da manhã. Você vai ceder aos ensinos adventistas, achando que para ser mais santo você tem que parar de beber café, tem que guardar o sábado. Você vai cair em todos esses papos que são ensinos demoníacos. E você vai fazer isso porque você não conhece a verdade. Você não vai fazer como diz o finalzinho do versículo 3 aí, né? Por quantos conhecem plenamente a verdade. Se você conhece plenamente a verdade, você sabe que você pode beber café, você pode comer bacon, você pode tomar banho quentinho a hora que você quiser. Isso por si só não vai te fazer mais ou menos santo. Isso não vai impactar a sua vida espiritual, como os falsos mestres falam. Se você não conhece a verdade, você vai colher tudo isso. Então, é por meio de saber e praticar a Escritura que você vence o inimigo e não cai no papo dos falsos mestres que promovem esses ensinos demoníacos. Então existe um ataque que é feito. E a gente tem que estudar a Escritura porque esse ataque é constante. E quanto mais você souber, mais preparado você vai estar. Lá em Efésios 6, a palavra de Deus é comparada ao quê? Na armadura de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você tem que saber manejar, empunhar essa espada. Tem crente que, meu Deus, é uma lástima empunhando a Bíblia. É uma lástima usando a espada. Não consegue nem levantar a espada. É quase um martelo do Thor. Eu ia falar Excalibur, mas não sei se todo mundo conhece a Excalibur, né? Do rei Arthur. Mas é quase o martelo do Thor. O crente não consegue nem levantar. Ele fica lá, ai, não dá, é muito difícil esse versículo. Deixa eu pecar um pouquinho aqui agora. Não. Pega, empunha. Seja como Thor, digno de empunhar a palavra de Deus e usá-la poderosamente contra o pecado, contra a mentira, contra o engano. É assim, vestido com essa armadura, que você vai lutar contra os inimigos, empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Desse ponto aqui, considerações. O que mais chama a atenção de vocês aí? Que ideias que o diabo pode colocar na nossa mente que se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente pode ceder? Diga, João. Eu tinha um amigo que era adventista, e aí a gente estava falando sobre esse ponto da maçã, do conhecimento do bem e do mal. E ele tinha me falado que tinha um livro adventista que falava quantas vezes o ser humano precisava comer o fruto. É isso aí. Para ver que é a invenção deles, né? Porque a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia não fala nem que era uma maçã, né? A Bíblia fala que era um fruto, né? Podia ser, sei lá, um abacaxi, uma melancia, né? Não sei, né? Era de uma árvore, né? Então, quem sabe, né? A gente não sabe, né? Segundo a Helena disse no passado muito remoto, era um fruto furtacor, né? Aí é coisas da criatividade, né? Mas a Bíblia não fala disso. Mas você veja, ô João, se você não conhece a Bíblia, você fala, é mesmo? Olha só. Eu lembro uma vez, que eu já contei isso pra vocês, que eu fui numa nutróloga.
Lembra que eu já contei essa história? Que eu fui na nutróloga. E a nutróloga era adventista. E ela tentou me convencer a ser vegano, porque ela falava que no Éden as frutas eram baixas, e você tinha que. E Adão e Eva, que tinham uma alimentação saudável, eles só comiam frutas que estavam ao alcance deles. Se você não tem conhecimento bíblico, você fala, olha só, e não é que é verdade, vou começar a comer essas coisas. E aí você vira adventista, começa a ter a prática adventista. É o mesmo. Da Ellen White, né? Como que é o nome? Fundamentos Alimentares, mas tem uma da ciência do bom viver também que ela fala, né? Então, tudo isso daí. Olha as ideias, nada a ver. Ah, você não pode comer carne vermelha. Como assim não pode comer carne vermelha? Claro que eu posso comer carne vermelha. São ideias que o pessoal pode colocar. Você tem que ser vegano. Que vegano? Lá em Gênesis 9 tá aberto. Pode comer animal, pode comer tudo. Boi, ovelha, coelho, como você quiser. Pode comer. Você vai comer morcego, porque senão Covid, né? Vai arrebentar tudo, né? Mas enfim, o que mais? Que ideias que a gente pode ceder? Diga, Kevin. Eu acho que esse hermenêutico é uma maligna. Eu lembrei de um colega que tinha na Mackenzie. Ele sabia que eu era crente, né? Chegou pra mim e falou assim: sabia que a Bíblia fala que o diabo matou mais gente do que Deus? Ele queria dizer que Deus era mau. Né? Eu falei, Deus, né? Você tá esperando que é Papai Noel? Eu percebi assim, querendo me afastar da Bíblia, querendo mostrar que Deus é mau. Distorcendo, né? É isso que os ímpios fazem. É sob o comando do diabo. É mostrar que Deus é ruim, que Deus é mau, que Deus é um Deus tirano. Essa estratégia continua sendo. O diabo não é criativo em termos de estratégia. Ele usa o mesmo expediente. Ele só coloca uma cara nova, uma capa nova. E tem crente que vai lá e cai. É isso que me deixa doido da vida. O diabo faz a mesma coisa desde que o mundo é mundo. E tem crente que vai lá e cai no papo dele. O que mais? Pensando nesse ponto aqui. Que ideias um crente que não conhece a Bíblia pode abraçar? Ufologia. Ufologia é verdade. Um crente meio bem relapso pode acreditar em ET e tudo mais, né? Tanto que a própria Ellen White, que a gente falou de adventista, ela acredita que existem vidas em outros planetas e tudo mais. Então, é uma coisa bem viagem, né? Nicolas tinha levantado a mão. Nicolas e Dani, né? Nicolas depois Dani, diga. Teologia da prosperidade, é uma ideia que o diabo põe, né? Não precisa nem estudar com tanta profundidade a Bíblia para ver que essa é uma ideia que não tem nada a ver. Mas conforme você estuda mais a Bíblia, você vê como Deus, qual é a relação do crente com os bens materiais. Isso me livra da teologia da prosperidade. Dani, era isso que você ia falar? Roubou essas palavras, né? O que mais? Exclui totalmente a escritura e cria uma nova. Uhum. Um exemplo recentemente estava na barbearia, e aí um rapaz lá, o pai dele vai em uma igreja. Eu estava mexendo no celular e tinha 2 mormons lá, cortando o cabelo e todo esperando. O cara esperando, acho que era americano, não sei, tinha o sotaque bem arrastado. Uhum. E eles conversando, o barbeiro estava chamando ele, falou, vai lá em casa, vai ter uma festa, vai ter piscina, vai lá se divertir, você trabalha demais, aí no missionário, né? E a mormon virou para ele e falou, eu não posso porque o diabo é o dono das águas. Oxi. Ele cuida das águas e eu não posso... O diabo agora é Poseidon. Quantos por cento do corpo humano é de água? 70% do seu corpo é do diabo, então. É isso que... Aí eu levantei, olhei, esperei ele responder, porque era supostamente um crente. Eu falei, Essa daí, né? Do Senhor é a terra e sua plenitude, o que envolve as águas, né? Mas nada. Ele ainda virou e falou, é verdade, né? Não vou mais na praia por causa disso, né? Olha isso. Senão se o cara vai embora, vai perder o cliente. Mas essa ideia dos mormons é uma ideia que está em um livro X aleatório, não é nem o próprio livro deles, é de outra. Mas eles colocam isso, tá entendido. E se você não é um crente espiritualmente maduro, que conhece a Bíblia, você vai ser, no mínimo você não vai ver o perigo de uma coisa dessa. Se não abraçar isso. Se não abraçar uma coisa dessa. O que mais? A gente está muito falando de seita. Eu acho que tem ideias que o diabo sussurra, que são mais... Que Deus é injusto. Ok.
Essa situação, esse problema, isso daqui mostra que Deus não liga para mim, que Deus é injusto, ok? O diabo pode sussurrar isso? Hugo? Eu estava ainda na questão de seitas ainda, mas um pensamento de achar que todas as religiões, né, tudo... Um ecumenismo, né? Um universalismo. Sim. Porque tem muito crente que ele acaba... Mas aquela pessoa é tão boa. Uhum. Mas, nossa, mas ela só crê... Ela é só católico. Ela só crê num santinho. Ah, só acende uma velhinha pra Maria, só sei lá. Pra... Crê no Deus verdadeiro. E acaba cedendo por conta disso. Sim. A ideia que Satanás coloca. Sim. O diabo dá uma falsa liberdade para as pessoas. Sim, ele promete liberdade quando na verdade ele dá escravidão. Né? Isso ele faz. E nesse ponto aí é que eu estou pensando nas coisas que o diabo sussurra, e tem muito crente que por não conhecer a Bíblia cede. Vocês já ouviram, por exemplo, o Ed Renekiewicz falando? O Ed Renekiewicz fala com a Bíblia em mãos. Ele fala manso. Ele fala que a gente tem que atualizar a Bíblia, né, para não mais condenar o homossexualismo. Ele diz, o homossexualismo da Bíblia não tem nada a ver com o homossexualismo de hoje em dia. O homossexualismo de hoje em dia tá beleza. O da Bíblia é abuso sexual dos senhores para com os escravos. Não tem nada a ver com o homossexualismo de hoje. O homossexualismo de hoje tá tudo bem. Ele fala manso, ele fala com a Bíblia na mão. E tem muito... Fala como a serpente. E tem muito crente que fala, é isso mesmo, olha só que coisa. E a gente começa a questionar, peraí, será que uma pessoa que concorda e de algum modo promove isso, será que essa pessoa entendeu realmente quem é Deus, o que é a Bíblia? Ela pode estar sendo enganada pelo próprio diabo, pode ser um crente enganado por esse discurso sutil. As ideologias dos nossos dias, elas são sussurradas pelo diabo o tempo todo, nos ouvidos de vocês pelos professores, pelos colegas, tudo mais. E se você não conhece da Bíblia, você cede. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu quase virei vegano. Porque eu conversando com... Olha a tragédia, né? Quase virei vegano. Porque conversando com um rapaz que era vegano, ele falava pra mim uns argumentos que eu falava, nossa, mas isso faz todo sentido, crueldade com os animais. Aquele papo que você fala, não, realmente um crente não pode promover um negócio desse. E ele falava, mas você é crente, como que você faz isso com a criança? Eu falava, nossa, e agora, né? E eu vinha pra cá, pra igreja, eu falava, e aí, como é que a gente faz isso e tal? E eu virei vegano acho que por um dia, não aguentei mais que isso. Começava a falar, não, isso aqui não dá não, deixa quieto. Mas, depois eu fui pensar, eu tinha que ter as respostas na ponta da língua. Eu conhecia pouco da Bíblia, eu tinha que saber mais para responder para ele. Quem tinha levantado a mão? O Davi, depois a Lari. Diga, Davi. A irmã da minha avó, ela levou minha filha para a igreja, né? A irmã da sua avó. Exatamente. Aí, no passar do tempo, ela foi procurando saber mais de Cristo, e isso não é que ela foi, sim, querendo procurar mais a palavra de Cristo, assim. Ela foi querer ouvir outros pastores, assim, e ela acabou se afundando, assim, sabe? Tipo, hoje ela acredita em milagre, assim, tipo... Coisa neopentecostal, essas coisas assim. É o perigo. Se ela tivesse um conhecimento bíblico sólido, ela teria caído fora disso. E não se engane, mesmo pastores, que você pensa, todo pastor tem um conhecimento bíblico profundo. Mesmo pastor pode cair nisso daí. Mesmo um pastor pode não ter um conhecimento bíblico forte o suficiente para cair num negócio desse. Por isso que a gente tem que estudar o tempo todo. O pastor não é livre do estudo, pelo contrário. O pastor tem que estudar mais ainda, porque ele tem que aprender e ensinar para os outros, para se proteger e proteger os demais. Lari. Sobre as ideias que nós podemos inspirar, acho que, como na Bíblia, tem muita coisa que é preto e branco. É isso aquilo, é certo e errado. Satanás pode tornar muitas coisas cinzentas. Não é bem assim, não é tão radical assim. Esse caso aqui é uma exceção, veja bem, né? O diabo faz isso, realmente. E se a gente não tem ideia de uma teologia bíblica, às vezes, do assunto, a gente cai. A gente cede ao que ele fala. Peraí, o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Deixa eu estudar tudo o que a Bíblia diz sobre isso. Então tem que haver um estudo bíblico sério, profundo. Eric. Eu acho que um ataque que o diabo pode fazer é quando com a morte de Jesus, né? O poder do sangue de Jesus Cristo que tem para perdoar os pecados. Estava no livro de John Bunyan, e ele
ele fala que teve um momento que ele passou por algumas tentações e ele cedeu a uma tentação. Ele fala que ele acabou negando Jesus. E nessa negação, o diabo começou a colocar na mente dele que não tinha mais perdão para ele. Então, eu acho que isso mesmo que o diabo pode fazer com a gente. Né? Pode. A gente acaba pecando e aí o diabo começa a dizer, olha, esse é o tipo de pecado que não tem perdão. O diabo ele é o acusador. E ele usa os nossos pecados contra nós, falando, olha, isso aí que você cometeu, esquece. Um crente não faz isso que você fez. Tipo assim, Você não é crente coisa nenhuma. Aí o Giovanni ele conta, né, que ele foi naquele texto onde Pedro teve, né, uma negação de Jesus Cristo. E aí o diabo dizia para ele, não, mas o seu pecado não é igual a dele. Então não adianta você se arrepender, porque você não vai ter o seu perdão. Não tem diferença. Fala que ele cometeu o pecado de Judas. Não de Pedro, de Judas. Então, ele faz com que... o diabo afasta a Bíblia da gente. A aplicação daqui. Isso é pra mim, o diabo fala, não, isso daqui não é pra você. Não adianta você orar, já era. Fim da linha pra você. O diabo pode fazer isso. Ok, então agora, pra gente terminar aí, esse é o nosso esboço, né? 3 justificativas para estudar a Bíblia. A natureza da Escritura, a limitação do homem e o ataque dos inimigos. Desses 3, qual é o que mais incentiva você, pessoalmente, individualmente, a estudar a Bíblia? Qual desses 3 é o que mais te fala, não, por causa disso eu vou me dedicar ainda mais? Prêmio. Na verdade, 2 pontos. O primeiro e o segundo. Esses 2. E não sei qual desse que eu vou falar agora, acho que está no primeiro, que é da questão do estudo. Que, mesmo dessa limitação que o Senhor impôs a nós, ele também nos ajuda a entender a Escritura, dando sabedoria e entendimento. E nos faz participantes disso também. Nós ficamos felizes quando nós entendemos, poxa, entendi tal coisa, assim como estava escrito em Daniel. Daniel, eu procurei saber sobre a revelação que eu tive. Tanto que fui para Jeremias e os profetas para saber quantos anos ia durar o exílio e tal. Vai ficar no cativeiro do exílio. E vai durar 70 anos. Pode até ser ele vai durar 70 anos. Ele ficou feliz com essa sabedoria que o Senhor revelou a ele. Essa alegria de descobrir o que está ali, né? Dá uma alegria, um incentivo a mais. Vou estudar mais para saber o que tem na palavra do Senhor. Tanto que está escrito no Salmo 119. Sim, legal. Então, o que você mencionou estava aqui no primeiro. Então, é mais o primeiro, mas também o segundo, né? Pensando que Deus nos ajuda a superar essa limitação. Ele abre o nosso entendimento, né? Quem mais? Dani, depois Maurício. Gostei bastante do terceiro ponto, porque o ataque do inimigo às vezes é de nós mesmos, né? Do nosso interior, que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas lutas, e também no quesito do texto de 1 Pedro, que é o texto da apologia, né? Porque tem sempre as pessoas querendo confrontar, as pessoas trouxeram várias situações que algum colega falou alguma coisa, então você está sempre preparado para responder, né? A desenvolver essa apologética, né? Mostrar qual é a sua fé. E para isso tem que conhecer a sua fé. Maurício. Eu gostei muito do primeiro, porque me fez lembrar de algumas aulas que eu já tive no Melvin, falando especificamente desse tema. Porque a palavra de Deus dada aos homens. E não só dada, como houve toda uma preparação pelo próprio Deus para que essa palavra fosse entregue, escrita por diversos profetas, inspirada pelo seu espírito e guardada ao longo de todo esse tempo, para que nós hoje pudéssemos ter acesso. E para quem não viu a pregação do pastor Marcos na conferência, quando ele falou sobre a palavra ser teossoprada, ou seja, soprada pelo próprio Deus, é uma das partes que me chamou muita atenção. Isso mostra o valor da Bíblia, né? A gente tem em mãos um livro que é singular. E a partir do momento que eu perco esse encanto, esse maravilhamento e trato esse livro como um livro qualquer, meu Deus, isso aí é uma tragédia. Quem mais? Hugo. Falou muito como foi o segundo ponto, a limitação do homem, ainda mais na parte que diz respeito ao pecado. Porque, trazendo para a minha realidade, eu sou alguém que eu estudo bastante a Bíblia, leio todos os dias, constantemente.
às vezes pecam. E aí você, na hora, já vem a passagem bíblica confrontando aquilo ali que você fez. E eu penso, né, quão limitado mesmo o crente com o Espírito Santo e que procura se alimentar da Escritura, ele ainda peca. Imagina aquele crente que ele está sem o conhecimento, né, da palavra. Sim. Como ele está cada vez mais suscetível a viver uma vida de pecado e desagrado ao Senhor. Então, falou muito comigo essa questão da limitação do homem em relação ao próprio pecado, né, que existe na nossa. Sim, legal. Olha só, para a gente terminar, quais são medidas práticas que a gente pode tomar a nível individual, a nível coletivo, para que a gente estude mais a Bíblia? Ou para que a gente valorize mais o estudo da Bíblia? O que a gente pode fazer a nível individual e a nível coletivo para que isso aconteça? A nível coletivo, eu acredito que suscitar mais esse assunto nas conversas. Buscar mais conversar com os seus amigos próximos. Então, falar mais da Bíblia, né? O que Colossenses fala, né? Falar entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? Tendo a palavra de Deus ali norteando tudo, habitando ricamente, né? Ok? Então, eu preciso não só falar a gente pode falar de coisas banais, coisas do dia a dia, se divertir, mas é importante que a palavra de Deus tenha um espaço ali, dirija a nossa conversa e se faça presente ali, né? O que mais? Acho que até mesmo nas vezes a gente fala às vezes, por ser os três, né? Com a nossa mente, a gente fala na conversa, você percebe um certo, não sei se um ponto, mas tipo, nossa, nada que você está falando aí nessa conversa. Nada a ver, não estou falando de Bíblia agora, né? E eu acho que às vezes, isso, são crentes também estão pensando assim, ou agindo desse jeito, pode causar aquele negócio de você ficar meio tímido de falar sobre isso. Na verdade, não, talvez você seja incentivador para que aconteça mais conversas assim, para a promoção da conversa sobre a Bíblia. Falar, às vezes, olha, nossa, essa semana eu estava lendo um negócio, achei super legal, nossa, esse negócio aqui eu não entendi direito, compartilhar essas coisas, né? O que mais? Fala de ver o mundo através da ótica da palavra de Deus. Então, assim, é uma coisa que, por muitas vezes, eu acho que não há necessidade de distinguir, assim, não, mas agora eu estou falando do meu trabalho ou eu estou falando da palavra de Deus? Agora eu estou falando do que acontece. Não, tipo, você pode fazer paralelos a todo momento, e trazer aplicações, né? Aplicações da sua vida e o que está acontecendo, e você está conversando até sobre cultura, sobre tudo. E você pode trazer os paralelos a isso. Mas faz uma visão que não é legal. Eu vou lendo tudo ao meu redor à luz da Bíblia e compartilhando isso. Né? Okay. Uma coisa que eu acho que a nível coletivo é fundamental. Como eu valorizo o estudo bíblico? Vindo ao culto. Quando eu falto no culto, o que eu tô sinalizando com isso? Que aquilo para mim não é importante. Eu falto. Cadê fulano? Cadê Beltrano? Nossa, faz 3 meses que não vem no Darage, não vem no culto da manhã, não vem no culto da noite. Vai chegar e vai ser visitante, vai no quiosque daqui a pouco. Faz anos que a pessoa não vem. Cadê? Isso mostra, a mensagem é, eu não valorizo o estudo da Bíblia. Porque há um tempo, nós estamos aqui há 1h20, batendo recorde quase, 1h20, falando sobre estudo bíblico. E ou seja, a maior parte da nossa reunião é para isso. Quando você não vem, você está falando o quê? Isso não me interessa. Agora, quando eu venho, eu estou mostrando o valor que eu dou a isso, estou incentivando os pregadores, os pastores a estudarem, a explicarem. A interação que a gente tem respondendo corrobora isso. Então, vir é uma medida coletiva. Não vou faltar. Mas está tendo um apocalipse. Não interessa. Eu vou no culto hoje. Mas um dinossauro veio e está comendo. Eu vou Jurassic Park. Vou lá. Vou no estudo bíblico. Mas se está tendo uma pandemia, que eu morra da pandemia. Mas eu vou no culto para aprender a palavra de Deus. Eu tenho que estudar. Brenner. Eu acho que é mais a questão da minha parte agora de individual, assim, de 1 ou 2, 3 amigos conversando. Que é meio que evangelizar um ou outro. Porque eu tô lendo o livro do C.S. Lewis com o Tolkien, O Dom da Amizade, que é um livro bem bom pra ler, gostosa da leitura. Que chegou um momento que o Tolkien e o C.S. Lewis eles estão conversando. E como eles são 2 professores praticamente, eles são bem letrados assim, de questão de mitologia e outras coisas, o
Tolkien ele era católico e o C.S. Lewis ele era ateu, ele tinha apostatado da fé. Daí o Tolkien ele começa a falar com o C.S. Lewis meio que aplicando a mitologia com leitura bíblica. Ele meio que faz uma comparação com paralelos. A mitologia tem isso, a Bíblia também faz a mesma coisa. Então a Bíblia ela é meio que o ponto central dessas mitologias. As mitologias meio que copiam a Bíblia, mesmo sem saber. Todas têm um Salvador, todas têm um Deus. Ou vários deuses, mas um meio que rege todos. Então quando a gente estuda a Bíblia, a gente pode fazer esses links evangelísticos. Tanto que na conversão do C.S. Lewis, ele começa a se lembrar da conversa e na descrição ele entra no ônibus, começa a olhar para o nada, ele começa a fumar, né, na Inglaterra daquela época, e ele começa a se lembrar das conversas e do nada vem um incentivo a orar ao Deus. Ele no ônibus, né? E ele fala que ele entrou no ônibus ateu e desceu cristão, né? Desceu cristão. É isso aí. Agora agora a nível pessoal, então. O que você pode fazer a nível pessoal para estudar mais a Bíblia? Hugo, rápido, vamos lá. Traçar metas, ok, objetivo. Então, eu vou ler tanto tempo, eu vou ler tanta quantidade, eu vou fazer isso, eu vou comprar um livro X, eu vou estudar sobre esse assunto, metas, ok, o que mais? Então, tem um tempo na agenda, né? A gente tem um tempo rígido para várias coisas, mas quando é para ler a Bíblia, a gente é bem solto com isso, né? Era isso que você ia falar, Dani? Tá todo mundo roubando suas ideias. Tá todo mundo roubando suas ideias. O que mais? Kevin? Ok, então, isso é gratuito, né? Você entra lá na App Store, lá tem vários aplicativos onde você pode ter várias versões, traduções da Bíblia, ok? Tem até comentários bíblicos gratuitos que você pode ter nesses aplicativos. O que mais? Orar. Então, Senhor, me ajuda a gostar mais do meu tempo devocional, a ter um tempo devocional mais produtivo, mais proveitoso. O que mais? Ok, então avaliar a vida e ver quais áreas eu preciso melhorar e como a Bíblia responde a isso. Então, ir atrás disso, né? Lari? Não sei se é mais individual, mas eu e o Vitor, a gente gosta de compartilhar os nossos devocionais e é bom você, assim, meio que ter alguém que você meio que presta conta, assim, sabe? Você pensa assim, vou ter alguém para compartilhar, que vai ouvir e tal, então é meio que um incentivo a mais. Legal. Eu vou fazer o meu estudo para poder compartilhar. Então, a gente vai ter uma relação aí de compromisso, né? Okay. Uma coisa que é legal. Se lê e não entendeu, vai atrás do que você não entendeu. Não passa por cima, eu não entendi isso aqui, mas tudo bem. Não, vai atrás do que você não entendeu. Manda mensagem para mim, pergunta para outra pessoa, enfim. Vai atrás desse negócio. É uma medida prática, né? Não ignorar aquilo que você não entende. Enfim, tem várias coisas aí que a gente pode fazer, mas tudo isso tem que nos levar a uma dedicação, a um zelo maior ao estudo da Bíblia. Não pode ser superficial. Deus nos deu um livro, Deus não nos deu uma série, Deus não nos deu um short do YouTube, um reel do Instagram. Eu ia falar, Deus não nos deu um tweet, mas nem tweet a gente tem mais, então Deus não nos deu um thread, né? Deus nos deu um livro, o que significa que nós temos que estudar. É sentar, abrir e ler. E nós somos privilegiados, porque séculos atrás as pessoas não tinham a acessibilidade que nós temos à Bíblia. Nós temos o acesso à Bíblia no celular, na mão, o tempo todo. Então isso tem que nos levar ao estudo e não a uma vida de superficialidade da Bíblia. Vamos orar e pedir que Deus nos ajude nesse desafio. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela riqueza, pela maravilha dela, pela singularidade dela. Perdoe-nos porque nós somos falhos. Nós somos limitados por sermos criaturas e mesmo o Senhor balbuciando, acomodando a sua linguagem à nossa limitação, ainda assim nós não compreendemos muita coisa. Por isso precisamos da ajuda do Teu Espírito. E não bastasse essa limitação natural por sermos criaturas, nós ainda temos a limitação por causa do pecado. A nossa mente foi afetada pelo pecado. Ajuda-nos a superar isso por meio da ação do Teu Espírito. Ajuda-nos a valorizar a Tua palavra como um livro inspirado e singular. Um livro que é palavra de homens, mas principalmente palavra do Senhor, porque o Senhor conduziu esses homens.
Ajuda-nos a sermos mais dedicados ao estudo para vencermos os ataques dos inimigos ao nosso redor, do diabo, dos falsos mestres, do mundo e suas ofertas e da nossa própria natureza pecaminosa. Ajuda-nos a encher a nossa mente com a Tua palavra, de modo que nós sejamos conhecedores e praticantes dela. Dá-nos interesse, revela para nós as belezas, as maravilhas da Tua lei. Ajuda-nos a colocar a Tua palavra em alta conta, que nós não incorramos no erro de menosprezá-la, desprezá-la, colocá-la nos espaços vazios, ali nos buracos da nossa agenda, mas que o contato com a Tua palavra seja prioridade na nossa vida. Ajuda-nos como grupo a fazer isso e individualmente também. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.